Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 27, nós vamos ler dos versos 41 a 46. Gênesis 27, de 41 a 46, e o tema que eu compartilho com vocês hoje é mágoa, o cárcere da alma. Mágoa, o cárcere da alma, à luz de Gênesis 27, de 41 a 46. A palavra de Deus assim nos diz: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois num único dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, dentre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que a Tua palavra penetre o mais íntimo do nosso ser, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo libertação para o nosso coração, para a nossa vida nesse momento, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Mágoa, o cárcere da alma, é o tema que eu compartilho com vocês nesse momento. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que as amizades, elas são um presente de Deus para a nossa vida. Não tenho dúvida de que Deus tem colocado homens e mulheres santos, homens e mulheres que têm sido verdadeiras colunas da nossa vida. Talvez se eu fizesse uma pequena enquete aqui e pedisse para cada um de nós citar aqui apenas uma pessoa que tem sido importante na nossa vida, eu não tenho dúvida que todos nós, sem exceção, elegeríamos pelo menos uma pessoa, pelo menos alguém na qual nós diríamos que essa pessoa tem sido uma coluna, tem sido alguém fundamental para a nossa vida, fundamental para o nosso caminhar. Agora, meus irmãos, em que pese ser verdade o fato de que as amizades, os relacionamentos, eles sejam uma bênção de Deus para a nossa vida, nós não podemos fechar os olhos para uma verdade, ou para outra verdade, que é o fato de serem esses mesmos relacionamentos que nos ferem muitas vezes. E é interessante porque muitas vezes, e acontece sempre isso, nós depositamos a nossa confiança, nós investimos num relacionamento, nós nos entregamos para alguém, e são justamente muitas vezes essas pessoas que nos ferem. É interessante porque o texto que nós lemos nessa noite, ele também nos mostra justamente a relação de dois irmãos, onde o Esaú é trazido, é colocado como alguém que foi profundamente ferido pelo seu irmão Jacó. E eu acho interessante esse texto porque, fazendo aqui uma análise da relação desses dois irmãos, embora o texto bíblico não nos dê conta, não nos deixe saber os detalhes do relacionamento entre o Esaú e o Jacó, fazendo uma viagem aqui no texto bíblico, eu posso entender, ou eu posso inferir que, apaixonado como era, intenso como era, possivelmente o Esaú foi alguém que investiu profundamente, que investiu intensamente na relação com seu irmão. Pense comigo, dois irmãos gêmeos, e embora o Jacó tenha vivido a sua vida para enganar o seu irmão, para roubar a sua bênção, eu fico a pensar em que durante a infância desses meninos, enquanto eles brincavam, possivelmente o Esaú tenha sido a figura, aquele que mais investiu nessa relação. E aqui eu fico imaginando
os dois irmãos brincando, trocando brinquedos, trocando não, né? Porque talvez aqui o Jacó, desde pequeno, ele figurasse como aquele irmão que era o mais egoísta, que tudo era dele, que não compartilhava. Mas eu tenho a impressão, por ser tão apaixonado e intenso, o Esaú, possivelmente, ele tem investido na relação com seu irmão. E aí, meus irmãos, como não pode ser diferente, como não é diferente na nossa vida, o Esaú também foi alguém que se investiu naquela relação. Ele criou expectativas com relação ao seu irmão. A expectativa do retorno, a expectativa da troca, a expectativa do compartilhar, a expectativa do receber algo em troca do investimento feito naquela relação. Mas eu repito, o texto não nos traz essa informação, e aqui eu me permita uma viagem dentro do texto. Mas queridos, o que me chama atenção nesse texto, ou o que me chama atenção nessa passagem, é o fato de dois irmãos, que saíram do mesmo ventre, da mesma barriga, chegarem ao ponto, ao nível no relacionamento deles, onde a relação, onde o convívio se tornou impraticável. Sabe por quê? Porque o coração de um deles foi profundamente magoado pela atitude do outro. Isso é interessante, porque à luz desse texto, mas à luz da nossa experiência também como seres relacionais que somos, nós percebemos que muitas vezes, por não sermos correspondidos no amor, ou até mesmo sermos traídos pela pessoa amada, ou então aquela relação, a experiência de um filho que não consegue perceber o amor do pai ou de uma mãe, se sente rejeitado e se vê rejeitado em detrimento do outro irmão, que é mais aceito, que é mais querido, que é mais amado, que recebe mais atenção. Ou então, meus irmãos, um trabalho que muitas vezes nós fazemos, nos dedicamos, damos o nosso melhor e não temos o mínimo de reconhecimento pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, pelo talento empenhado naquela tarefa. Ou então, meus irmãos, uma palavra muitas vezes dentro de casa, algo que nós ouvimos que tem o poder de trazer feridas, mágoas para o nosso coração. Todos esses são elementos, são experiências que têm o poder de fazer com que o nosso coração fique magoado, ferido, se encontre dilacerado, porque nós somos assim, como já lhes falei. Nós nos damos, nós nos entregamos, nós nos apaixonamos, nós investimos, mas infelizmente, muitas vezes, o retorno não se dá na mesma proporção, não se dá na mesma intensidade. E aí, meus irmãos, o que me chama a atenção é que, de fato, são os nossos relacionamentos que, se por um lado são bênçãos, por outro lado, são esses mesmos relacionamentos que muitas vezes nos ferem. Agora tem um detalhe, eu estou aqui falando da mágoa, e a mágoa, ela traz em si alguns sintomas. Eu diria que se você começar a se perceber com uma certa persistência em velhas memórias, ou então uma preservação da mágoa ou de antigos pesares por situações que você viveu na sua vida com determinadas pessoas, eu posso afirmar nessa noite, sem medo de errar, que a mágoa tem tomado conta do seu coração. Se de alguma forma há essa certa persistência em velhas memórias, é mais ou menos assim, você não consegue mais deitar sem não se lembrar mais de algumas coisas que aconteceram com você. Se isso tem sido uma rotina, se isso tem acontecido com uma certa frequência, se você está no seu trabalho e de repente essas memórias vêm à sua mente, se você está em casa arrumando a casa, lavando a louça, sei lá fazendo o que, e de repente essas memórias começam a surgir no seu coração, na sua mente, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: possivelmente o seu coração foi marcado pela mágoa. Isso é interessante, meus irmãos, porque existe um começo nesse processo. E sabe como é que isso se dá? A ferida é aberta, você não consegue perdoar aquela pessoa necessariamente, ou como uma consequência natural, o que vai acontecer é que o seu coração já vai se fechar para aquela pessoa. Olha só que coisa interessante, está em Provérbios capítulo 18, verso 19: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Parece até que em Provérbios o autor ou o escritor escreveu pensando na relação de Jacó ou de Esaú, ou então pensando na nossa própria vida, porque não é assim que acontece. Meus irmãos, nós somos feridos, alguém falou alguma coisa para a gente que marca o nosso coração, o que acontece é que de imediato o nosso coração se fecha, o nosso coração se tranca, até por uma questão de preservação, até por uma questão de defesa, porque tem aquele velho ditado que diz que gato escaldado tem o quê? Medo de água fria. Meus irmãos, fala sério, né? Como a turma diz, fala sério.
Se você é ferido, se você é machucado, se alguém fez uma coisa com você ou comigo, a primeira atitude que a gente faz de autodefesa é trancar a porta do nosso coração. A gente não é bobo, a gente não quer sofrer de novo. Então você pensa assim: em me trancando, eu me defendo. Em fechando a porta do meu coração, eu estou preservado. É o que acaba acontecendo na nossa vida. E aí, meus irmãos, o problema é que isso traz em si uma palavrinha que é extremamente perigosa, que é a palavra ressentimento. E essa palavra ressentimento significa uma cadeia que lhe prende as emoções negativas, impedindo o seu crescimento na fé e na espiritualidade. É também uma cadeia que lhe prende ao passado.